Essa é a minha forma de... Já tá gravando? Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o programa Tá de Óculos e hoje nós falaremos sobre o tema corrupção com o meu entrevistado Marcelo Cefé. Meu nome é Léo Chefan e hoje começaremos a debater sobre um tema que eu não gosto. Não gosto, falo logo no início mesmo, tá ouvindo, Marcelo? Não gosto desse tema, por quê? Porque é um tema que me indigna muito. Já começa no quente. Mas eu acho que não indigna só você, né, Léo? Acho que a população, de modo geral, quando fala disso, já fica irritada. Fica irritada. Então, eu acho que hoje em dia, o cenário político, ele demonstra que realmente a corrupção é um tema que indigna o povo brasileiro, mais que a falta de hospitais realizados do CMI. Então, hoje nós estaremos aqui para debater um tema, como eu já falei, eu não gosto, mas é necessário debatê-lo. Então, nós vamos começar pelo básico. O que é corrupção, Marcelo? Bom, Léo, dando um conceito rápido assim do que seria corrupção, seria o quê? Você fazer uso de um cargo público, de um poder público que você tem, para obter vantagens pessoais de modo ilícito. Ou seja, você vai alcançar um determinado cargo, lembrando, não necessariamente tem que ser um cargo do alto escalão, mas como é o que está na mídia a todo momento, né, que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, nos cargos de alto escalão. Você faz uso do cargo público para obter vantagens pessoais de modo ilícito, entendeu? E um modo bem básico seria isso. Estou começando a entender. Pra gente dar um ponto de partida. A gente está começando a debater agora. Então, do que eu resgatei da sua fala foi o seguinte. Então, há uma ligação entre, você falou política e corrupção. Há uma ligação entre poder e corrupção. Da medida que você tem o poder, você tem a opção de ser corrupto. Que seria isso? Ah, Léo, tem uma grande ligação. Porque, veja bem, todos nós sabemos que quando você quer alcançar uma determinada posição política, por exemplo, é inevitável você formar alianças. Ninguém chega em lugar nenhum sem que haja formação de alianças. Então, a partir do momento que você entra no contexto da política, tentar alcançar algum cargo, você vai ter que fazer uma aliança aqui, outra ali. Em virtude disso, se torna difícil você ascender sem que você forme alianças, sem que você ajude uma pessoa de um modo que não é o correto. Então, pediu pra parar, parou aí. Eu tenho uma pergunta já pronta, Pode feita. mandar. Surgiu agora essa pergunta, né? Não é programada não, é coisa da cabeça. Aqui surgiu o seguinte, você falou que o meio, ele não necessariamente corrompe o indivíduo, mas o ajuda, o propicia a corrompê-lo. Tomando como base que todo mundo, que o corrupção é um ato imoral, todos nós sabemos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tomando como base que corrupção é imoral, e eu tenho a liberdade de ser corrupto ou não, digamos que eu tenho inserido uma sociedade corrupta, altamente corrupta, em que... A brasileira. No caso, a brasileira, com certeza. Sim. Aliás, bom você ter falado isso, porque o Brasil ocupa um lugar que eu não sei falar o nome, é o 79. No lugar de... Entre 136 países, o Brasil é o 79. No lugar de transparência e corrupção. É um dos países mais corruptos do mundo, no caso. Explicando para as pessoas, né? Quanto mais próximo do um, menos corrupto. Menos corrupto. Aliás, o menos próximo do um é qual? Nova Zelândia. Pô, tu não sabia dessa, mas também aqui você saber dessa. E eu sei. O terceiro qual é? Holanda. Segundo. Você é um cara muito preparado. Claro, gente. Aqui que eu faço é tá de óculos, velho. Tá de brincadeira. Mas bora focar aqui, porque eu vou te bombardear de perguntas e eu tô com mais uma aqui pra ti. É só pergunta porrada e difícil. Marcelo, sendo bem direto aqui. O meio corrompe o indivíduo? Aliás, quais são os motivos pro indivíduo se corromper? Olha, Léo, eu vou te dar uma resposta bem rápida, fazendo uma comparação entre a sociedade brasileira e a sociedade dinamarquesa, que são duas sociedades opostas com relação à corrupção. Na sociedade brasileira, para você ganhar, por exemplo, um contrato de construção com o governo, você dificilmente vai ganhar se você for correto, se você for honesto, se você não beneficiar alguém por fora, entendeu? Dificilmente isso acontece aqui. Você tem que ganhar, para você ganhar, as suas chances de êxito vão aumentar se você beneficiar alguém por fora, alguém que possa lhe ajudar a alcançar esse contrato. Na Dinamarca, por exemplo, é o contrário. Lá, se você tentar fazer isso, se você tentar beneficiar alguém por fora, pelos meios ilícitos, você vai ser marcado lá. Porque não é o costume da sociedade deles. Então eles vão te olhar de uma maneira diferente, você vai ser marcado e lá dificilmente você vai ganhar o contrato. É exatamente o oposto do que acontece aqui no Brasil. Porque lá ser corrupto não é natural. Não é incentivado. Não é incentivado. E é prevenido também. Sim. Não é à toa que a gente tá no 79, né, Marcelo? Portal da transparência é difícil. Mas o que eu peguei dessa sua fala foi o seguinte. Lá, eles previnem. Como? Sendo transparentes e vigilantes. Quanto mais transparente e vigilante é o país, mais difícil se instaurar a corrupção nele. Mais difícil praticar o ato de corrupção. Então, eu acho que a gente precisa ainda praticar grandes avanços no que concerne a vigilância aos corruptos para tentar prevenir o ato. Não depois tentar depois de feito, depois de consumado o ato, tentar reprimi-lo, entende? É uma questão muito mais de reprimir, de prevenir, do que combater posteriormente. Exatamente.
Já que a corrupção, então, ela está inserida na sociedade brasileira e ela acaba se perpetuando, então, devido a, como você citou, a falta de vigilância e transparência do cenário político brasileiro, a corrupção está intrínseca. Quais são as consequências dela? Bom, Léo, existem dois tipos de consequências da corrupção. As econômicas, que são as que a gente mais ouve falar todos os dias nos jornais, né? De cifras elevadas, e os impactos sociais. Os impactos econômicos, não sei se tu sabes disso. Todos os anos o Brasil perde 2,3% do seu PIB. Tinha notado isso, mas vai. Então tu sabia, né? Bem preparado. Menosprezei. E a partir daí a gente começa a entender o que tá por trás disso. Tá por trás, eu quero que tu entenda agora, que eu vim mais preparado que tu. Esse dado tu não tem. Então bora lá. Tu não tem. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos lançou o Plano Marshall para recuperar 16 países na Europa. Esse Plano Marshall foi lançado com dinheiro de equivalente a 100 bilhões de dólares. Só pra você saber, o que o Brasil investiu no BNDES foi a mesma quantia de dinheiro. Cadê nosso dinheiro, Marcelo? A gente não vê o resultado. Cadê nosso dinheiro? Porque conseguiu recuperar a Europa, ele não consegue nem recuperar, imagina só. Será que é mais difícil recuperar um país do que 16? A falta de confiança é crítica. Inclusive, essa falta de confiança é um outro impacto na corrupção. Exatamente. Quantos de nós, hoje em dia, você que está assistindo, você tem alguma confiança no Estado que está comandando você? Você tem alguma crença de que os impostos que você paga estão voltando para você da maneira adequada, da maneira que você espera, da maneira que deveria ser? Agora, esse é sabe o que mais eu acho? um dos impactos da corrupção, que seria o impacto institucional. Exatamente, mas isso ainda faz com que a corrupção ela se mantenha. Porque, o que eu acho? A corrupção, ela torna o Estado ineficiente. E quem é mais atingido por essa ineficiência é o próprio povo, principalmente mais pobre. Isso acaba... Quem está lá em cima está se beneficiando e não sente. Com certeza, isso cria uma desigualdade social muito maior, porque... Pelo contrário, eles sentem outros impactos, eles estão se beneficiando daquilo. Então, ou seja, para eles a situação melhora. E pra gente piora. E pra gente piora. Bacana, bom saber. Aliás, o que eu ia falar mesmo, eu ia falar que eu lembrei o que eu ia falar. Os próprios serviços públicos são ineficientes diante da falta de verbas. E isso acaba acarretando que nos próximos anos, nos anos futuros, a gente não consiga desenvolver nunca. Vai ficar sempre assim, tô falando. Vai ficar, na minha opinião, sempre vai ser assim, entendeu? Sim. Eu tô falando logo, falo mesmo, bota a cara na frente. Tem que falar. Fala. Isso aí se perpetua por anos. E por quê? Porque a infraestrutura que é devida ao nosso país, construção de estradas, de hospitais, serviços públicos, tudo, ela acaba sendo abalada pela corrupção. Isso acaba tendo um Estado ineficaz e subdesenvolvido para todo sempre. Que final feliz. Legal. Pra não dizer o contrário, né? Inclusive, quando tu falaste, Léo, que essa corrupção em massa que tem na nossa sociedade, ela gera uma descrença na democracia brasileira, eu trouxe uns dados que eu acho que isso tu não tem. Ai, duvido. Fala. Tô Tu tremendo sabias aqui. que 70% da população no Brasil não tá participando de qualquer... não tá se engajando politicamente? Não sabia. Não desperta mais o interesse. As pessoas falam, eu vou entrar nisso pra quê? Não tem retorno. Qual é a credibilidade que o Estado está passando dele mesmo para os seus comandados, que somos nós, o povo? Ainda te digo mais, 40% das pessoas, que é um número expressivo. Quase metade. Quase metade da população. 40% das pessoas já está preferindo hoje um regime autoritário. Bom, então, Marcelo, eu acho que a gente já falou muito, então, do que é corrupção, muito dessa questão de corrupção em si. Isso a gente já sabe. Sim. Quero saber como combater, como acabar com isso aí. Como é que a gente acaba com essa parada? Acabar é um processo muito lento. Quais seriam essas maneiras? Primeiro, no Brasil, os políticos têm regalias que não existem em lugar nenhum do mundo. Aqui existe até a Bolsa Terra. Agora, por exemplo, na Dinamarca, o cargo lá, que equivale ao vereador, ele ganha o equivalente a 6 mil reais. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, o Peter Undergaard, que é um agente político lá, que ocupa esse cargo, ele inclusive falou o seguinte, o único benefício que ele tem, além do salário dele, é o auxílio de transporte para eventos oficiais e que sejam fora da cidade que ele atua. Ele falou o seguinte, não tem por que ter nenhum privilégio diferente dos cidadãos. Se eu quisesse ter... Ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Se eu quisesse ter, eu não seria político. Então, você cortando esses benefícios, muitos deles desnecessários, como o Bolsa Terra que eu falei, você já dá uma enxugada na folha, você consegue ter mais dinheiro para aplicar em coisas realmente úteis. Outra coisa, Fala. qual é a instituição que faz o povo enxergar o Estado mais próximo dele? A polícia. A polícia que reprime, a polícia que vai lá falar, olha, isso pode, isso não pode. E a gente sabe que a polícia, muitas vezes, Ela é a imagem do governo. Então. ela é a imagem do governo. E muitas vezes ela é o quê? Corrupta. Exatamente. Isso Muito faz com que a corrupta. gente tenha uma descrença na fé pública. Mas o que eu ia
captar e jogar pra cá, pra jogar pra lá agora, é o seguinte. A gente tem avançado, sabia, Marcelo, nessa questão do combate à corrupção? Sim. Aliás, a gente aprovou a lei agora da Lei da Transparência e a Lei do Combate à Corrupção. Além da Lava Jato. A Lava Jato foi um grande marco nacional. Sim. Eu acho que já tá me espancando de dado aqui, né? Vai me turbinar mais agora de dado ou não? Vai jogar agora na minha cara, mais de dado. Não. Pouco. Então maneira, vai com calma, vai no freio. Joga aí os dados. Bom, Léo, a gente sabe, né, que a Lava Jato, a gente não sabe até onde ela vai dar, mas o que a gente já viu desde o início dela até hoje é que ela é sem dúvida nenhuma a maior operação contra a corrupção na história do Brasil. E você gostando ou não da corrupção, você não pode negar que ela já trouxe alguns benefícios, pelo menos no que se refere a tentar acabar com a sensação de acomodação da população. Não estou dizendo que a Lava Jato foi a única responsável por essa indignação, claro que não. Mas ela mostrando cada vez mais para as pessoas o quanto já foi desviado, as pessoas que desviaram, os políticos responsáveis, isso vai gerando na população uma indignação cada vez maior e com vontade de mudar o contexto. Não, olha aí. Sabe o que eu acho legal, na verdade? Tá entrando muito no ponto da questão da sociedade brasileira, mas a Lava Jato foi um grande marco para mim mundial. Sim. Porque o que acontece? Como a gente viu, a transparência e a vigilância são as duas melhores formas de tentar prevenir a corrupção. Sim. São duas formas de combate à corrupção. Porque você sendo vigiado, você tem menos chances de ser corrupto, ou você se precaver. Aliás, a gente não fala muito da gente, né? A gente fala muito do Estado, a gente quer lutar agora enquanto que mais gente pode combater mais a corrupção, sabe? O que falta pra gente fazer? A gente está muito distante da corrupção não, a gente não faz. Da política, a gente está muito distante. Será que é isso? O Brasil precisa, assim, entregar mais estar mais disposto à política, porque a gente vê muito no cenário atual, a gente cada vez menos confiante e a política mais distante da gente. Na verdade, a política é próxima, ela tem que ser próxima para poder funcionar. É o modo de mudar as coisas. Isso é. Querendo ou não. Por meio do debate, que é política. É o modo como você muda as coisas. Exatamente. Então, há esse distanciamento entre o cidadão brasileiro e a política. Você acha que isso é um causador da corrupção? Sem dúvida. Tá havendo cada vez mais esse distanciamento, como a gente comentou ainda agora. A falta de credibilidade que o Estado tem hoje para com a população é enorme, que não desperta o interesse de ninguém querer ir lá mudar. De achar que, só eu vou fazer alguma coisa decente, não vai adiantar nada. Porque é algo muito maior que eu. É algo muito maior do que só uma pessoa. Interessante, realmente. Realmente. Não há interesse social em cima disso. Agora a gente fala tanto dos nossos políticos, que, claro, né, devemos falar que são eles os nossos representantes, mas será que não começa desde aqui de baixo? Será que diante de uma situação em que eu pudesse, de forma ilícita, obter grandes vantagens... Será que não faria? Calma. E não havendo nenhuma punição sobre isso. Será que eu não faria? Será que você faria? Por que não faria? Quantas vezes nós, quem está nos assistindo, já se deparou com uma situação em que seguir as regras seria muito oneroso, seria muito difícil, iria doer no bolso, e acabou por optar por um meio mais fácil, como a gente chama, né, de jeitinho brasileiro, molhar a mão, o jeitinho brasileiro. Será que você não preferiu fazer isso? Será que você não contribui para que quando os políticos cheguem lá em cima, e não falo você, no sentido de só você que está assistindo, todos nós que fazemos parte da sociedade. Eu tô vendo que uma pergunta tá formigando aqui, sabia? Vai, fala. Posso falar? Fala. Será que a corrupção tá intrínseca ao povo brasileiro ou não? Olha, isso é algo muito difícil de responder. Eu não gosto de falar que está intrínseca, porque eu ainda acredito nas pessoas de bem. A gente é oposto aqui, né, cara? Não sei nem pode estar tão perto, mas enfim. Depois a gente... Se ajeita. Eu não gosto de dizer que é intrínseco, mas querendo ou não, a gente vê como as pessoas preferem optar pelo meio mais fácil, pelo meio mais corrupto. Mais corrupto, é claro. Que é elas vão se livrar logo de uma situação, de uma eventual situação em que elas seriam punidas, vão se livrar logo e vai ficar tudo bem como nada tivesse acontecido. Um exemplo claro, Léo, que eu acho que é o que talvez venha mais rápido na mente das pessoas, a lei seca, por exemplo. Será que quando você é parado na Blitz, você bebeu, um exemplo, uma lata de cerveja? Não pode. A lei é seca, né? Você não pode beber consumo zero de álcool. Se você for parado, você teria que pagar uma multa estratosférica. Não vale a pena, né, cara? Não vale a pena. Aí o policial chega com você e pede uma ponta que vai sair bem mais barato pra você do que pagar a multa. Em média R$1.000. Vai sair bem mais barato. Será que não é melhor você optar por esse meio? Então será que a gente... Porque a gente reclama muito, né? Muito, a gente fala, os políticos são corruptos, todo político é corrupto. A gente não vê muita gente, né? A gente não olha. É muito fácil falar do outro. É muito fácil. A gente tem que trazer essa reflexão pra si. Porque é muito fácil você apontar o dedo pro outro.
E pro seu? Pois é difícil falar de você, né? Difícil, então É complicado. Então, visando nisso, pessoal, a gente lançou uma pesquisa nas redes sociais baladadíssimas, em que estouraram. E foi, eu tenho os seguintes dados. Nós temos essas perguntas, várias perguntas em redes sociais, no Instagram. Daí, para tentar trazer um pouco mais perto essa questão de corrupção que a gente joga tanto pro lado da política, pra gente, entendeu? Pro convívio social. Visando isso, visando a gente buscar um pouco, se aproximar um pouco mais da nossa sociedade, Ver como a sociedade se avalia, né? ver como a sociedade se autoavalia, essa que é a questão. Se autoavaliar como corrupto ou não. Nós jogamos nas nossas redes sociais baladadíssimas alguns stories perguntando para as pessoas se autoavaliar, se elas são corruptas ou não, sabia, Marcelo? Sim, e Então, qual foi o resultado? vou te jogar agora, calma Fala que eu vou jogar, eu te Fala, jogo então. já já. A primeira pergunta foi a seguinte: se você já praticou algum ato de corrupção. A tua resposta foi o quê? Eu acredito que a maioria das pessoas já praticou. A maioria das pessoas já praticou, cerca de 82% já praticou. Olha, isso é um número preocupante. Isso é uma afirmação, isso não É. está negando, isso está afirmando que as pessoas são corruptas. Normalmente, né? Sim, na maioria das vezes. Tem uns 12% que eu desconfio. 12%? Não, 18%. 18% que eu desconfio, mas segue a bola. A segunda pergunta foi a seguinte: você acha que o meio corrompe o indivíduo? Eu acho que sim. E tu? Eu acho que sim. Acho que a galera respondeu sim também, 83% foi sim. A terceira pergunta: a credibilidade do Estado é fragilizada com a corrupção? Certamente sim. Pra mim, eu não vou nem te perguntar essa pergunta. Tem Porque 96% das pessoas afirmaram que sim. Isso dentro de 393 participantes no total. Só isso, cara. Que merda. No total. E a quarta e última pergunta pra finalizar com chave de ouro foi a seguinte: a corrupção é incentivada no Brasil? Cara, essa aí bate, né? Bate coração forte. Mas eu acho aí, que a qual foi a resposta é o quê? Sim. Claro que sim. Claro. 92% afirmaram que sim, a corrupção de certa forma é incentivada no Brasil. Eu acho que tem uma explicação meio lógica pra isso. Acho que quando você tenta dificultar o alcance das pessoas, quando você tem leis, quando você tem leis demais, quando você tem muita burocracia para conseguir algo, as pessoas acabam, como você falou, tentando de uma forma Buscar outros meios. buscar outros meios, um jeitinho Se apresentem mais diferente, que se apresenta mais fácil de conseguir aquele algo que o Estado lhe impõe que é tão difícil. Então eu acho que a própria burocracia, certamente ela ajuda a manter a corrupção como se vê hoje, né? Então acho que deixa o nosso bate-papo aqui de óculos. Eu acho que vai frisar. o que fica, né, pra quem tá nos assistindo, é a reflexão, né? Do quê? A gente falou tanto como combater, como o que é a corrupção, como ela tá no Brasil, mas acho que tem que ficar a reflexão de qual é o papel de cada um pro cenário atual. Se liga e pense, mano. Será que a corrupção é de cima pra baixo? Ou ela é de baixo pra cima? Ou ela é aqui entre nós. É difícil dar uma resposta, mas eu acho que vale a corrupção das pessoas fazerem a pergunta pra si mesmas. Eu sou corrupta também? Esse foi o grande Marcelo aqui no programa Tá de Óculos. Fica pra você a pergunta: você é corrupto ou não? Vamos começar agora, né? Fora do ar, fora do ar.